A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 4 e versículo de número 23, que diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos que logo após Pedro e João eles serem soltos, eles foram se apresentar à igreja e ali eles começaram a orar, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Depois de Pedro e João serem soltos, eles foram ali contar para os seus irmãos o que havia acontecido e eles oraram juntos. E eu quero lhes chamar a atenção para o poder que foi manifesto através dessa oração, porque a oração ainda tem poder. O nosso Deus, irmãos, ele tem total controle de todas as coisas nesta terra. Nada sai do controle de Deus. A oração que eles estavam fazendo aqui, a oração que a igreja reunida estavam fazendo logo após Pedro e João serem soltos, foi uma oração que estava declarando que Deus não perdia o controle de nada. Que mesmo que reis e autoridades se juntado, no caso, contra o Senhor Jesus, eles se juntaram porque foi permissão de Deus. Tudo que está acontecendo na sua casa é permissão de Deus. Tudo que está acontecendo no seu ministério é permissão de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus. E o que estava acontecendo também com os discípulos do Senhor, com os apóstolos, era permissão de Deus. Porque Deus não perde o controle de nada. E a oração, meu irmão e minha irmã, ainda tem poder. A oração ainda faz o impossível acontecer. Deus está chamando pessoas aqui a orarem. Logo após Pedro e João serem soltos, eles estavam ali orando juntamente com a igreja, porque é a oração que faz você continuar de pé. É a oração que te faz você vencer a perseguição. É a oração que faz você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, e através da oração. E a oração deles, irmãos, é linda, dizendo que Deus estava no controle de tudo. Por mais que Pedro e João tivessem sido presos, por mais que eles tivessem passado por tudo o que passaram, o Senhor estava no controle de tudo, como esteve na vida do Senhor Jesus, estava também na vida dos apóstolos e está na sua. Declare comigo: eu vou continuar orando, porque o meu Deus está no controle de tudo. Eu vou continuar orando porque o meu Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Aqui você vai ver os discípulos do Senhor, os apóstolos e os que estavam ali juntamente com eles reunidos orando na igreja.
Eles pedindo que o Senhor olhasse para as ameaças dos inimigos e concedesse a eles que anunciassem com toda a intrepidez a palavra do Senhor. Ou seja, eles queriam conseguir pregar a palavra de Deus com toda a ousadia, com toda a autoridade. E a Bíblia diz, irmãos, que eles pediram também que o Senhor estendesse a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do santo nome de Jesus Cristo. Jesus esse que morreu, sim, mas que havia ressuscitado. E tudo o que aconteceu é lindo, irmãos, o detalhe desta oração. Porque deixa bem claro que tudo o que aconteceu, até mesmo com o Senhor Jesus, estava no controle de Deus. Aqui nós vemos o total controle de Deus sobre todas as coisas. Tem situações na sua vida que você pensa que Deus perdeu o controle. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele não perde o controle de nada. Deus estava no controle de tudo que havia acontecido com seu Filho amado Jesus Cristo. Deus estava no controle de tudo o que havia acontecido aqui com os apóstolos Pedro e João. E Ele está no controle de tudo que está acontecendo na sua história. Declare comigo: meu Deus não perde o controle de nada e Ele está no controle da minha vida. O meu Deus não perde o controle de nada e Ele está no controle da minha vida. Versículo de número 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, os reis da terra e as autoridades se levantaram contra Deus e contra o ungido dele, contra Jesus Cristo. Aí no versículo de número 27 vai nos dizer: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você vai observar aqui que tudo o que aconteceu com Jesus, o ungido do Senhor, tudo o que Herodes, Pôncio Pilatos e o povo de Israel fizeram contra Jesus Cristo, já estava predeterminado por Deus, mostrando o total controle de Deus sobre todas as coisas. E por que você pensa que Deus perdeu o controle? E por que você pensa que Deus não vai mais agir? E por que você pensa que os teus inimigos conseguiram ter êxito contra você? Se através da palavra do Senhor, Deus deixa bem claro que Ele não perde o controle de nada, que Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que aconteceu com Jesus estava predeterminado por Deus, irmãos. Tudo que aconteceu aqui com os apóstolos do Senhor, Pedro e João, estava no controle de Deus. Eles sabiam que eles passariam por perseguições. Jesus já havia os advertido, mas Deus estava trazendo o livramento para eles. Entenda de uma vez por todas: Deus está no controle de todas as situações na sua casa. Deus está no controle de todas as situações do seu ministério. Deus está no controle de todas as situações da sua saúde. Deus não perde o controle de nada. Guarde isso na tábua do seu coração em nome de Jesus. Declare comigo: meu Deus não perde o controle de nada. O meu Deus não perde o controle de nada. Deus trabalha, meu irmão e minha irmã, para que os seus propósitos se cumpram, para que os propósitos dele venham acontecer na nossa vida, nos mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus sofreu? Sim. Jesus morreu? Sim, mas ressuscitou. Deus estava no controle de todo o sofrimento do seu Filho amado, do seu ungido. Deus estava no controle de toda a perseguição contra a igreja. Deus estava no controle da prisão em que Pedro e João estavam e foram soltos, porque Deus estava no controle. E aqui nós vemos a igreja orando ao Senhor e da mesma forma mostrando que Deus estava no controle. Tendo esta convicção, os nossos dias ficam mais leves. Deus está no controle. Declare comigo: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as vezes que vier desânimo, todas as vezes que vier vontade de você parar, de você desistir, você vai lembrar: Deus está no controle de todas as coisas.
Deus não desamparou o seu filho amado, mas tudo estava predeterminado por ele. Ou seja, tudo aconteceu como Deus quis. Tudo aconteceu como foi a vontade do nosso Deus. E não como Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e agentes de Israel quis. Não. Tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Entenda. O querer e o efetuar está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. A vida dos seus filhos está nas mãos de Deus. O seu casamento está nas mãos de Deus. Aleluia. O seu ministério está nas mãos de Deus. A sua saúde está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do Todo-Poderoso e Ele não perde o controle de nada. Depois, irmãos, da igreja está ali orando juntamente com Pedro e João. Depois que eles ali falam que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus não perde o controle de nada. E que eles pedem ao Senhor para que o Senhor dê para eles, conceda para eles, que eles anunciem a palavra do Senhor com intrepidez. E depois que eles também pedem que o Senhor, Ele venha estender a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do santo nome de Jesus. No versículo de número 31 vai nos dizer, Deus trouxe uma resposta. Aqueles que oram têm resposta. Declare comigo, eu vou orar e Deus vai trazer resposta para mim. Eu vou orar e Deus vai trazer resposta para mim quando eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu entendo que Deus trabalha a favor daqueles que esperam por Ele, que creem, que confiam que Ele está no controle de todas as coisas, Ele traz resposta, Ele traz sinais. E o Senhor diz para pessoas aqui, eu vou começar a trazer respostas, eu vou começar a trazer sinais, eu não vou deixar você envergonhado, eu não vou deixar você frustrada, mas um tempo de sinais da parte de Deus, diz o Senhor, um tempo de resposta de oração. Vai começar a chegar na sua vida, porque ninguém, irmãos, deposita confiança no Senhor para ficar frustrado. Ninguém deposita confiança no Senhor para ficar envergonhado. Ninguém deposita confiança no Senhor para que Ele não venha trazer resposta. A igreja estava ali reunida orando. Quando você, quando nós oramos, a resposta. Quando nós oramos, Deus, Ele começa a fazer o impossível acontecer e Ele traz sinais para nós, pela misericórdia dEle, de que Ele ouviu a nossa oração. E Deus vai começar a trazer sinais aqui para pessoas, para mostrar que Ele ouviu a tua oração. Declare comigo, meu Deus vai trazer sinais. Como a certeza de que Ele ouviu minha oração. O meu Deus vai trazer sinais, como a certeza de que Ele ouviu a minha oração. Versículo de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, Deus confirmou a oração deles. Por que Deus confirmou a oração deles? Porque foi uma oração sincera, uma oração que falou, que mostrou que Deus estava no controle de todas as coisas. Não foi uma oração de questionamento dizendo por que, Senhor, João e Pedro foram presos, por que eles estavam sendo perseguidos. Não foi uma oração para questionar a Deus, e sim para o adorar e dizer, Abaia cantorasto, que Ele estava no controle de todas as coisas. E Deus trouxe a resposta da oração, aquele lugar tremeu. E Deus, Ele encheu eles do Espírito Santo. E com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus conforme o que eles haviam pedido na oração. No versículo de número 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ou seja, houve confirmação do pedido que eles fizeram na oração. Do pedido que a igreja que estava em oração aqui fez. Deus está dizendo, vai começar a ter sinais de que a tua oração foi ouvida. Eu não sei o que você pediu para Deus. Eu não sei o que você vem pedindo ao Senhor. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que vai começar a ter sinais. Aqueles que oram com o coração aberto.
aqueles que reconhecem a grandeza de Deus, aqueles que sabem que são inteiramente dependentes do Senhor, irmãos. Deus honra, Deus responde. Declare comigo: Deus vai honrar as minhas petições e Ele vai trazer resposta para mim. Deus vai honrar as minhas petições e Ele vai trazer resposta para mim. Não tem oração que fique sem resposta quando nós abrimos o nosso coração e rasgamos a nossa alma diante do nosso Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, dizendo: eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu posso não estar entendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que tudo está segundo a tua vontade, tudo aqui que estava acontecendo, Deus já havia revelado por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo aos discípulos, toda a perseguição. Deus está dizendo: nada sai do meu controle. Quando Deus revela, irmãos, é para nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas e que nada sai do controle dele. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que tem o controle de todas as coisas. Pedro e João foram soltos e começou ali a orar juntamente com a igreja. Eles se reuniram em oração e Deus respondeu. Ore, minha irmã, não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de pedir, com a convicção de que Deus está no controle de tudo na sua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você está passando, não conheço sua história, mas o dono desta palavra, o Deus do céu Todo-Poderoso, aquele que você vem pedindo a Ele sinais, aquele que você vem entregando a sua vida nas mãos dele, Ele te contempla, Ele te viu e Ele trouxe você aqui para você ouvir essa resposta de Deus. Resposta essa que oração daqueles que clamam em espírito e em verdade, aqueles que abrem o seu coração, a sua vida e confiam no Senhor. Não fica sem resposta, a sua oração não vai ficar sem resposta. Aquele lugar tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. Foi concedido para eles aquilo que eles pediram. Quando você abre o seu coração, quando você entende que Deus está no controle de todas as coisas e você pede a Deus, confiando que Ele está no controle de tudo, confiando que Ele vai trazer a resposta, Ele traz. Deus trouxe resposta para a igreja que estava orando. Deus vai trazer resposta para você. A oração, meu irmão e minha irmã, continua sendo a direção que a gente precisa tomar todos os dias. A oração continua sendo a chave da nossa vitória. Deus vai te encher enquanto você estiver orando. Não cesse de orar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, te agradecer por esta palavra, te agradecer, Deus, porque nós temos a convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas, assim como a igreja, meu Pai, que estava aqui orando ao Senhor. Eles receberam a resposta porque sabiam que o Senhor estava no controle de todas as coisas, Pai. Eles sabiam que o Senhor não havia perdido o controle de nada, e nós temos a convicção, meu Deus, que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor trabalha a favor daqueles que confiam em Ti, daqueles que aguardam na Tua resposta. Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle da saúde, no controle do ministério, no controle das finanças, no controle do mundo, no controle de tudo que está acontecendo, do que ainda vai acontecer. Todo o controle está nas Tuas mãos. Assim como a igreja primitiva tinha convicção do Teu total controle, nós também temos, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós cremos que o Senhor trabalha a favor daqueles que confiam em Ti, e por isso nós depositamos a nossa confiança no Senhor, e por isso nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, as nossas necessidades. Nós entregamos nas Tuas mãos aquilo que precisamos, Pai. Nós colocamos diante de Ti em oração, sabendo que o Senhor é o Deus que responde, sabendo que o Senhor é o Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas acontecerem, Pai, por intermédio da oração.
A oração continua sendo a chave da nossa vitória. Pai, repreende toda barreira que tenta nos paralisar, tudo que tenta fazer a gente não orar, que o Senhor repreenda, meu Deus, que o Senhor nos dê força para a gente te buscar, que o Senhor nos dê força, meu Pai amado, para a gente continuar orando ao Senhor e a resposta chegar, como aconteceu aqui, enquanto esta igreja orava. Deus, eu creio que respostas de orações vão acontecer. Eu creio, Pai, que o teu povo já entendeu que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não perde o controle de nada e que haverá resposta para a vida deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles, Pai, que precisam ser aprovados, Senhor. E que o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu te peço. E já te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Ore, porque a oração continua sendo a direção do seu milagre. A oração continua sendo essencial na vida daqueles que servem ao Senhor. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Eu vou orar e a resposta vai chegar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.